Crônicas do Amanhecer de 20 de junho de 2023. Papa Francisco fala sobre o crescimento das igrejas evangélicas no Brasil, parte 2. No marco dos 10 anos de seu pontificado, Papa Francisco conversou com Jorge Fontevecchia para o programa Periodismo Puro, em uma entrevista de 2 horas e meia. O primeiro Papa argentino abordou diversos temas. Desde questões da filosofia religiosa, da Bíblia e dos filósofos contemporâneos, passando pela guerra na Ucrânia, a política argentina e os altos e baixos de sua relação com Ebbe Bonafini e Cristina Kirchner. O Papa enfatizou ainda seu posicionamento sobre o aborto, o casamento igualitário e até sua atuação no caso de Frank Jalix e Orlando Ario na ditadura militar, sem deixar uma questão a ser considerada ou respondida. Extraímos um trecho onde ele fala sobre política e religião no Brasil. A que você atribui o crescimento das igrejas evangélicas no mundo? Isso indica de alguma forma uma falta de representação da Igreja Católica em alguns setores? Uma piada. Tive 2 reuniões aqui, quando o presidente Lula estava preso, com o pessoal dele, um grupo que trabalhava para a libertação dele. O chefe era Celso Amorim e numa dessas reuniões veio uma teóloga brasileira, uma senhora de 45 anos, protestante, luterana, e no final falamos um pouco. Eu disse a ela, diga-me, como você lida com a questão dos deputados da Igreja do Reino de Deus? E ela respondeu, aquela Igreja do Reino de Deus não é evangélica, é demoníaca, porque é política. Eles usam o povo, tudo é pago lá, todo mundo é forte e de alguma forma eles buscam o poder. Aquela mulher distinguiu para mim o que é uma religiosidade verdadeiramente religiosa e o que é uma religiosidade política, que também conhecemos desvios deste tipo na Igreja Católica. Acho que, em grande parte, essa divisão no Brasil tem que ser feita para se ter uma boa noção do que é político e do que é religioso. Existem movimentos religiosos que não são religiosos, são políticos. E há movimentos religiosos que são religiosos e não é fácil discernir. Mas essa divisão deve ser feita hoje em dia com o que você chamou de seitas evangélicas, movimentos evangélicos, em que alguns são religiosos e outros não são. Sobre o fato do IBGE nos últimos censos incluir o espiritismo no rol das religiões, na sessão anual comemorativa dos mortos na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em Paris, 1 de novembro de 1868, em seu discurso de abertura Allan Kardec responde a seguinte pergunta: o espiritismo é uma religião? Todas as reuniões religiosas, seja qual for o culto a que pertençam, são fundadas na comunhão de pensamentos, é aí, com efeito, que elas devem e podem exercer toda a sua força, porque o objetivo deve ser o desprendimento do pensamento das injunções da matéria. Infelizmente, a maioria se afasta desse princípio, à medida que fazem da religião uma questão de forma. Disso resulta que cada um fazendo consistir seu dever na realização da forma, julga-se que com Deus e com os homens quando praticou uma fórmula. Resulta, também, que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta, e o mais das vezes sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes, ele está isolado em meio à multidão, e não pensa no céu senão para si mesmo. Certamente não era assim que entendia Jesus quando disse, quando diversos de vós estiverdes reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. Reunidos em meu nome quer dizer com um pensamento comum, mas não podemos estar reunidos em nome de Jesus sem assimilar os seus princípios, a sua doutrina. Ora, qual é o princípio fundamental da doutrina de Jesus? A caridade em pensamentos, palavras e obras. Os egoístas e os orgulhosos mentem quando se dizem reunidos em nome de Jesus, porque Jesus não os reconhece como seus discípulos.
Dissemos que o verdadeiro objetivo das assembleias religiosas deve ser a comunhão de pensamentos, é que, com efeito, a palavra religião quer dizer laço. Uma religião, em sua acepção ampla e verdadeira, é um laço que religa os homens numa comunhão de sentimentos, de princípios e de crenças. Consecutivamente, esse nome foi dado a esses mesmos princípios codificados e formulados em dogmas ou artigos de fé. É neste sentido que se diz, a religião política. Entretanto, mesmo nesta acepção, a palavra religião não é sinônima de opinião, implica uma ideia particular, a de fé conscienciosa, eis porque se diz também, a fé política. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, um laço essencialmente moral que liga os corações, que identifica os pensamentos, as aspirações. E não apenas o fato de compromissos materiais que podemos romper à vontade, ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. O efeito desse laço moral é o de estabelecer entre as pessoas que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. É nesse sentido que também se diz, a religião da amizade, a religião da família. Se assim é, perguntarão, então o Espiritismo é uma religião? Ora, sim, sem dúvida, senhores, no sentido filosófico, o Espiritismo é uma religião, e nós nos glorificamos por isto, porque é a doutrina que funda os laços da fraternidade e da comunhão de pensamentos, não sobre uma simples convenção, mas sobre as mais sólidas bases, as próprias leis da natureza. Porque, então, temos declarado que o Espiritismo não é uma religião? Porque não há uma palavra para exprimir cada ideia, e porque, na opinião geral, a palavra religião é inseparável da ideia de culto, porque ela desperta exclusivamente uma ideia de forma, que o Espiritismo não tem. Se o Espiritismo se dissesse religião, o público não veria aí senão uma nova edição, uma variante, se quiserem, dos princípios absolutos em matéria de fé, uma casta sacerdotal com seu cortejo de hierarquias, de cerimônias e de privilégios. Ele não o separaria das ideias de misticismo e dos abusos contra os quais tantas vezes a opinião pública se levantou. Não tendo o Espiritismo nenhum dos caracteres de uma religião, na acepção usual do vocábulo, não podia nem devia enfeitar-se com um título sobre cujo valor as pessoas inevitavelmente ter-se-iam equivocado. Eis porque simplesmente se diz, doutrina filosófica e moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de junho de 2023.